Só conta um pouco pra galera entender qual que é a sua história, por que que você foi pra esse ramo de atividade. Rapaz, que pergunta difícil. Vamos lá. Eu comecei a gostar de programação, eu era muito novo. Eu tinha de 12 para 13 anos. E foi... Não sei se você é da mesma idade que eu, mais ou menos. Você usava o Mirk? Rapaz, eu lembro do Mirk, hein? Era um chat. Lembro. Eu não E usava muito, não, porque eu era meio desligado. era difícil quem usava. Mas tinha um pessoal que usava. E eu usava também, e eu descobri que você conseguia alterar ele dentro dele mesmo. Tinha uma parte de código lá que não era o código no qual ele foi desenvolvido. Era um código dele, uma linguagem dele, onde você conseguia mudar menu, criar janelinha. E eu descobri isso. E aí eu comecei a ver, você apertava F2 e saía risadinha no canal, você sabe fazer atalhos. Ah. Aí eu comecei a fazer essas coisas e falei, caramba, que negócio legal. Quero mais, né? Aí que foi desenvolvendo essa... Aí que foi desenvolvendo o interesse. Gosto até hoje, trabalho com isso. E depois disso eu fui pra web, né? Mas é interessante você falar isso, porque na nossa época, né? Quem vê também pensa que nós estamos muito velhos, né? Mas na nossa época não era tão comum, né? Eu lembro que tinha aquele papo de tipo, vai fazer, como é que era? CorelDRAW, Curso que de você vai Corel. ganhar bem e não sei o quê. Teve bastante gente que foi pra essa área, mas eu confesso que eu nunca me interessei muito. Tinha até curso de datilografia, né? De digitação Então. naquela época. Mas você vê que agora, nesse atual momento que nós estamos, a molecada mais nova já tem muito mais acesso, né? Muito mais, né? Hoje em dia, praticamente, não no mundo inteiro, mas nas partes mais desenvolvidas do mundo, toda casa tem um computador, né? Ou pelo menos telefone celular, tablet, alguma coisa, sempre tem. Então, olha que pergunta interessante que eu vou fazer agora. Nessa época, que nem todo mundo tinha computador, então você tinha em casa. Eu tive quando eu tinha mais de 11, 12 anos. Foi logo que chegou o computador em casa que eu comecei a me interessar. Mas então você acha que foi um processo meio autodidata, então, né? Foi, Que totalmente. você que tinha que ir mexendo lá, entendendo. Exatamente. Até porque eu tive Totalmente computador autodidata. em casa e eu não conseguia nem mexer no Mirk direito. Eu tentava, né? Mas eu não era por muito comando bom, não. também. E será que é verdade? Tem aquele estereótipo, tipo, o cara que é programador é meio... Como é que eu posso dizer? Meio nerd? Cara, então, a palavra nerd é difícil. O que é nerd? Então, o que é o nerd? Às vezes é o menino que não sai pra rua pra jogar bola e fica lá no videogame. Ou é quem conhece de tecnologia, ou é quem é Quem gosta de autodidata. filme de super-herói. Por exemplo, hacker. Sabe o que é hacker? Todo mundo fala que hacker é uma pessoa que invade computador. Mas hacker pode ser uma pessoa pode ser hacker em medicina. É uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre determinado assunto. Hacker é isso. Mas o hacker ficou conhecido de uma forma meio pejorativa, né? Tipo, hacker é um criminoso Sim, virtual, né? exato. Só que hacker é uma pessoa muito boa em um determinado assunto. Então mudaram o sentido da palavra. Quem faz mal é o cracker e não o hacker. Só que O cracker? o pessoal só conhece o termo hacker. E hacker nem tem ligação com o computador especificamente. Mas como assim? Não tem nada a ver, então. Nada a ver. Eu conheço qualquer conhecimento. Você pode ser, se você for bom em alguma coisa, você é hacker naquele assunto. O ruim é o cracker, que vai invadir e pegar meus dados. Então, já que você tá explicando um pouco, para mim, que sou meio leigo, qual que é a diferença entre hardware e software? Hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Dá pra ver que ele gostava bastante. Nossa, mas é ruim assim mesmo? Não, é porque fala chuta e xinga porque o hardware, o que é? As placas, é o computador. É o né? físico. Exatamente, é o físico. E o software é o lógico, é o que está executando dentro dele. E aí, como que você faz? Você que vai mexendo ali? Porque tudo depende do hardware, então. Você tem que ter uma máquina boa. Os dois, um depende do outro. Não adianta você ter o hardware sem o software, e não adianta você ter o software sem o hardware. O hardware não tem o que executar, e o software não tem aonde executar, né? Então, Entendi. os dois se dependem um do outro. Pode Mas crer. você quer ver agora, você falou hardware. Cara, computador é a maior gambiarra. Você já parou pra pensar o que é um computador? Eu já parei pra pensar. E não... Do que ele é feito? Né? De pedra. Pedra quebrada, raspada e colada. É isso. É. Olha que loucura, né?
Mas e aí? Mas por que então? Como que funciona? Eu quero... Vamos voltar lá para os anos 80, então. Queria comprar um computador. Só tinha o... Como é que é? Da Microsoft? Da IBM. Ah, era IBM. Era. Desculpa, era IBM. Esse que você tinha, esse que você começou a mexer? Não. Que era a internet de escada, que demorava um ano. Discada. Que é o que você quer chutar. Não é? É o que eu queria chutar. Na época que eu usava era internet de escada, de 56 kbps. Mas não era IBM, não. Era um 486 o meu computador. Eu lembro que teve um outro rapaz que veio aqui, ele falou que o pai dele teve que fazer um consórcio para comprar o computador. Naquela época até a linha telefônica era cara, né? Nossa, é tudo bem inacessível, né? Era. Mas então, é por isso que eu acho que não era tão difundido esse ramo de atividade, né? Sim, sim. E você já quis, por exemplo, você disse que começou a mexer no Mirk, e aí você se via como um programador? Ou você falou, eu gosto disso, vamos ver no que vai dar, quero estudar sobre isso? Era meu hobby. Naquela época, eu queria fazer coisas pra ser legal no Mirk, não era... não pra eu ser legal, pra eu ter o meu próprio script, customizar ali. E eu não tinha uma visão de futuro nisso, né? Até que um dia eu fiz um MP3 player no Mirk também, que conforme eu ia ouvindo as músicas, ia mandando nos canais a música que eu tava ouvindo. E aí eu chamei meu pai pra mostrar esse MP3 player que eu fiz. Aí ele olhou e falou... Rapaz, legal. Você leva jeito, hein? Ou não? Não, só falou legal. Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Aí, ó. Mas ele já teve essa visão, né? Então, eu fiquei sem palavras assim pra ele. Falei, não sei, só te mostrei pra te legal. Tipo, o que você achou que ele responderia era o que eu esperava, na verdade. Né? Só que ele já deu na lata. E aí? Pra que serve? Como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Nossa. E aí, não sei, acho que isso ficou na minha cabeça, cara. E aí eu não desisti enquanto eu não comecei a ganhar dinheiro. É igual quando eu comentei com meu pai que eu ia fazer podcast, ele falou, contanto que você ganha dinheiro, tá bom. Mas é verdade, né? Porque a gente precisa de dinheiro pra viver, né?